Alexandre Frota na Comissão de Cultura no regime de transição. Está a maior discussão levantada, sobretudo, pelo amigo José de Abreu. Eu vou ouvir cada um de vocês dois separadamente. Não deu nada a falar sobre isso. Me mire. Ah, é? Tem problema seu, seu bem-vindo. Porque eu também não tenho nada a falar sobre isto. Tem! Tem? A gente vai ter uma coisa no meu cabelo. A gente bota na roda o que vai falar do bastidor. O José de Abreu teve uma briga feia com o Alexandre Frota. Feia. O Alexandre disse, vou te pegar. Marcou encontro, inclusive, para dar porrada no Zé de Abreu. O Zé de Abreu foi e o Alexandre não apareceu. Pura garganta. E o Zé de Abreu levou isso a cabo, vamos dizer, como questão de honra. Quando no DCM o Kiko saiu fora, não foi naquele dia, e deixou a mim para entrevistar Alexandre Frota, ele botou na camisa de 11 varas, eu tentei fazer as pazes do Zé de Abreu com Alexandre Frota. Porque em política tudo se compactua. Querendo ou não, chega um momento que você não é inimigo, você é adversário. E o Zé de Abreu recusou. Não quero papo com o Alexandre Frota, de jeito nenhum. Não. O Alexandre Frota pediu perdão, pediu desculpa em público. E o Zé de Abreu não aceitou. Agora, quem mais faz escândalo sobre essa questão do Alexandre Frota é o Zé de Abreu. E com toda a razão, ele tem lá uma questão pessoal com o Alexandre Frota. Você repara que a categoria está calada. A categoria profissional dos artistas, dos criadores de cultura, não está repudiando isso, nem está apoiando. Está recuada. Não, me desculpa te interromper. Ah, é? Tem manifesto contra? Tá um bafafá, meu amigo. Mas tá um bafafá na casa de Noca. Porra! Tá um bafafá, meu filho. O Alexandre Frota, ele tá, uma das grandes questões é o passado dele, né? Sempre trazem o passado dele à tona. Ele era ator pornô na cultura e tudo mais. E tem uma outra questão, que é a atuação dele enquanto... Tem a questão de que ele ajudou a eleger Bolsonaro, né? Ele foi um dos grandes apoiadores de Bolsonaro. E tem a questão da atuação dele enquanto parlamentar, que desde o início do mandato dele, ele se retirou do bolsonarismo, fez oposição ao bolsonarismo. E foi uma grande representação, inclusive, durante a pandemia. Foi um grande apoiador das leis de apoio à cultura, Aldir Blanc e Paulo Gustavo. E ele, durante a pandemia, interviu em diversas festas, inclusive festas clandestinas com jogadores de futebol conhecidos, né? Então, ele tem essa grande contraditoriedade em cima da personalidade dele, né? Então, estão todos esses julgamentos em cima da figura dele. Lembrando que ele está fazendo parte da equipe de transição enquanto parlamentar, não como uma pessoa definitiva dentro da cultura no governo Lula. É a cota do PROS, do Partido PROS, que indica ele para a comissão de transição. E mais, ele é deputado e ele fazia parte da Comissão de Cultura da Câmara Federal. Então a gente tem que parar e separar um pouco as coisas. Eu não acho gracinha o Alexandre Frota. Eu não esqueço o passado dele. Mas nós estamos numa frente ampla. E ele não vai ser ministro da Cultura. E você tem que entender que a equipe de transição é composta, salvo engano, me diga, Dimitri, sobretudo por parlamentares indicados pelos partidos, cotas partidárias, com hegemonia do PT. É o seguinte, o que está por trás de tudo isso? Vamos tentar entender. O Frota, o problema dele ter feito filme pornô, para mim, não diz nada. Nada. Não, moralmente, eu não vou fazer nenhum julgamento do Alexandre Frota por conta disso. Fazer filme pornô ou não me diz nada. O Frota começa como ator. A história profissional dele é como ator comum. Eu me lembro dele fazendo Sassaricando, novela que foi, eu acho que no final dos anos 80, começo dos anos 90, uma coisa assim. Com Paulo Altran. Uma novela, aliás, muito bacana. Então, para começo de conversa, o fato dele ter sido feito filme pornô não diz nada. Para mim, não me diz nada. O que diz é a sua atuação na política. E, de fato, o Alexandre Frota ele tem uma posição, no primeiro momento, de aderência ao bolsonarismo,
Ele é eleito somente por conta da sua adesão ao bolsonarismo. Não fosse isso, ele não teria sido eleito deputado federal. E ele, nesse momento em que ele está aliado ao Bolsonaro, ele expressa toda aquela postura nojenta, repugnante de um bolsonarista raiz. O comentário de que estuprou uma mãe de santo, e outros comentários pesados. Eu esqueci o termo que eu queria falar, o termo preciso, mas enfim, comentários inapropriados. E é por conta dessa postura de um panfletário imoral, vamos dizer assim, alguém, essas coisas que o Bolsonaro gosta de fazer, caga dia sim, dia não, escatológico, desse panfletário escatológico, é que o Alexandre Frota é eleito deputado federal. Em Brasília, ele tem uma atuação extremamente coerente, o que faz com que ele rompa com o bolsonarismo no começo do seu mandato e paga um preço muito alto por isso. Ele rompe com o Bolsonaro, vai se filiar ao PSDB, e durante a pandemia se colocou completamente favorável a todas as políticas de vacina, cobrando o Ministério da Justiça, foi combatente contra o presidente Bolsonaro. Como ele se elege com os votos bolsonaristas, esses votos migram, porque, afinal de contas, ele passa a fazer oposição ferrenha ao presidente Bolsonaro. E por isso que ele vai deixar de ser candidato a federal, à reeleição, e vai tentar uma vaga como estadual. E é derrotado. Ao ser derrotado no PSDB, um dia depois da eleição, em que o Rodrigo Garcia, governador de São Paulo pelo PSDB, governador derrotado na sua intenção de ser reeleito, anuncia apoio incondicional ao Tarcísio e ao Bolsonaro, o Frota se desfilia do PSDB automaticamente e vai para o PROS. É um partido nanico. Por que o Frota foi para a comissão de transição agora? Porque isso, aliás, é uma coisa que a gente podia comentar. Essa comissão de transição está um negócio perdendo o controle. Todo mundo é parte da transição e todo mundo está botando nas suas redes sociais que foi convidado por alguém, convidado pelo tio, do primo, do vizinho, do irmão, do meu amigo, do dono do cachorro, para ser da transição. Está um negócio mesmo surreal, mas enfim. Quando acaba de montar a parte técnica da transição, entra a parte parlamentar. E 99 deputados passam a integrar a comissão de transição. O Alexandre Frota, ainda parlamentar federal, até o dia 31 de janeiro, ele passa a ocupar a área que ele diz entender, que segundo ele entende, que é a área de cultura. Ou seja, a indicação dele é uma indicação lógica, coerente, com alguém que combateu o bolsonarismo, que se perfilou ao lado do Lula nas eleições, no primeiro e no segundo turno. No primeiro turno, não, porque estava apoiando a Simone Tebet, o partido dele apoiava a Simone Tebet. Mas no segundo turno partiu para a defesa do Lula e, como parlamentar, quer contribuir com a equipe de transição. Eu entendo que a postura pregressa dele deponha contra a sua indicação. Eu entendo. Mas esse tempo pregresso deve incluir a atuação dele como parlamentar na oposição ao Bolsonaro. Na oposição. E ele fez uma ferrenha oposição ao Bolsonaro? Sim. Não tenho razões de ter simpatia do Frota, não o conheço, já vi algumas vezes, não tenho nenhum contato com ele. Acho deplorável determinadas falas, como, por exemplo, aquele disse ter estuprado a mãe de santo, acho deplorável. Está dentro de um contexto de querer criar mídia gratuita, barata, nos espaços bolsonaristas, e isso deu a ele o mandato de deputado federal, que não se manteve por uma certa, a mim me parece, pode ser que seja uma fala social-democrata, mas uma certa coerência. E essa coerência custou um preço muito caro. Nesse momento de compor uma frente ampla, não me parece estranho que ele venha somar na transição. Veja que eu não estou falando que ele tem que ser ministro da Cultura, não sei que espaço o Frota vai ter no governo federal, se tiver. Se tiver. Mas acho que é absolutamente coerente que ele possa participar da condição de deputado federal, ainda exercendo o mandato de deputado federal, e tendo a história que ele teve durante esses últimos 4 anos de enfrentamento direto ao Bolsonaro. Acho mais do que coerente, por mais que nos custe, em termos de simpatia, mas acho mais do que coerente e lógico que ele esteja compondo a transição agora. Falou tudo, Dimitri. Na verdade, vale lembrar que Frota não é o único, ele não é a Comissão de Cultura, ele é apenas um nome dentro da Comissão de Cultura. É um nome dentro da Comissão de Cultura. Por que não está o Zé de Abreu? Por que não está o Paulo Betti? Por que não está o Osmar Prado? Por que não está a Cristina Pereira? Por que não estou eu?
Cristina está. Ah, não, Cristina Pereira não, desculpa. Não está. Por que nós não estamos? Nós que somos socialistas, petistas, trabalhistas, o que quer que seja durante toda a vida. Algum motivo tem. Primeiro, não somos parlamentares. Segundo, é preferível dar espaço para negociar a posição da Comissão de Cultura e depois a gente ser chamado para colaborar realmente, efetivamente, na reconstrução nacional. É mais importante que tenham outros nomes na transição de cultura do que a gente, exatamente. Está lá a Lucélia Santos, está lá a Bela Gil. Sim. E vão se relacionar muito bem com o Alexandre Frota. Nenhuma delas vai ter uma atitude emocional e dizer, sai daqui que você é bolsonarista. Duvido. Ele se relacionou extremamente bem com a esquerda durante o mandato dele. Olha, o Frota sabia que eu era comunista, eu sempre soube, sempre me respeitou profundamente quando trabalhamos juntos. Sempre. Sempre me tratou com muito carinho, com muita atenção. Pessoalmente, não tenho nada contra ele. Posso ter contra ele quando ele se posicionou como bolsonarista. Mas foi o que ele escolheu para sobreviver. Paulo Cintura também se posicionou como bolsonarista. Dedé, mesma coisa, como bolsonarista. Todos desempregados, todos pegando carona no bolsonarismo para ver se arranja emprego. A mesma coisa fez o Frota. Só que o Frota concorreu e se elegeu na esteira do bolsonarismo. Depois que ele pulou fora, percebeu que ele não dava para se eleger mais como deputado federal, então partiu para deputado estadual pelo PSDB em São Paulo, considerando que o PSDB era um partido grande em São Paulo e que ele podia ter raízes e se eleger. Esses são os oportunismos da política. Há tantos nomes fascistas ou colaboracionistas de Bolsonaro nas comissões variadas da transição e a gente está procurando cabelo em ovo. Pois é, aí tem uma frase aqui, tem duas coisas para comentar. O Ivan Ferreira diz assim, não é preconceito, mas preferir Frota em detrimento de Paulo Betti, Antônio Pitanga, Zé de Abreu é ingratidão. Eu só quero esclarecer, Ivan, que o Frota entrou na cota dos parlamentares. O cota só foi para a equipe de transição quando veio a cota dos parlamentares. E 99 deputados federais e senadores passam a integrar a equipe de comissão. Antes disso, ele não estava colocado na transição. Isso é um fato. Agora tem um outro comentário aqui que me parece bacana, que é do Rodrigo Rocha. Ele, inclusive, está contribuindo com a live hoje. Ele diz o seguinte, nós da cultura precisamos trabalhar. Não dá para ficar brigando agora. Estamos há mais de um ano sem receber um centavo sequer. E aí eu quero, com esse comentário do Rodrigo, além de me solidarizar com ele, dizer o seguinte, quais são as polêmicas que a gente deve estar alimentando, hein? Nós estamos com um país quebrado, economicamente quebrado, socialmente pisoteado, ecologicamente devastado, um país que não cumpriu a coisa mais básica, a gente acabou de falar da questão da Gal Costa, do Erasmo Carlos, tem a ver com luto, Bem-vindo sempre toca isso, nós não cumprimos o nosso luto enquanto nação, 700 mil pessoas morreram na pandemia, nós não fizemos o luto, quando você não faz o luto, eu não faço o luto de alguém que eu quero bem, abre-se uma ferida lá na frente. Se a gente não tiver cuidado, nós não vamos cuidar, não vamos conseguir tratar da ferida, do luto de 700 mil pessoas. Então nós temos esse cenário de país, economicamente quebrado, não tem dinheiro para nada, ecologicamente destruído, sabe? Moralmente pisoteado, socialmente pisoteado. Qual é a polêmica que a gente alimenta nesse momento? Qual a polêmica que mais me interessa? Porque não é só a questão do Alexandre Frota. Eu não estou aqui desmerecendo a crítica, por exemplo, que o Zé de Abreu, que é um querido, faz. Não estou desmerecendo. Toda crítica deve ser posta. Escute o que eu estou dizendo. Toda crítica deve ser posta. Mas eu já vi outras pessoas fazendo polêmica. Por exemplo, chegou para mim um post de uma professora trans, e vocês sabem que a minha área de atuação no movimento social é ligada ao movimento LGBT, então eu tenho o maior respeito. E ela coloca o seguinte, eu sou professora, sou doutora, e eu não estou na equipe de transição. Não dá para a gente colocar todo mundo na equipe de transição. Qual é a polêmica que a gente vai alimentar? O fato de que o Lula não colocou uma trans na equipe de transição, é isso? É essa a polêmica que a gente vai dar alimentando agora? O que eu quero dizer com isso é que a gente tem que saber escolher, cara. Quais são as polêmicas que a gente vai estar dando asa? Ou não escolher nenhuma. Porque, sinceramente, é perda de tempo. Nós temos 40 dias ou menos que 40 dias e Lula já vai ser presidente do Brasil. O que a gente está priorizando? O que a gente está priorizando? O Lula já está com um pepino aí. Ele não prometeu, mas ele disse que pensa. Ele não disse farei, mas ele assumiu o compromisso, por exemplo, de montar um ministério
com a equidade de gênero, igualdade entre homens e mulheres. Você pega a comissão de transição, a maioria esmagadora é de homens e homens brancos. Não reflete o desejo da base popular. Base popular que apoiou e votou no Lula. O Lula vai ter que resolver isso. O Lula agora está resolvendo o problema de saúde, ficando calado por uma imposição médica. Enquanto isso, as coisas não podem se perder nas polêmicas que a gente julga que serem mais importantes do que tentar governar este país. Não dá, cara. Nós vamos ter que governar cedendo ao PSDB. Está lá o Tasso Gereissati dizendo que não vai votar na PEC, se isso, aquilo e outro. Está a Globo fazendo oposição ferrenha. Já tem gente propondo aí impeachment do Lula. O Lula nem tomou posse, como é que ele pode sofrer impeachment? É isso que está acontecendo, as pessoas estão se perdendo nos debates, são falsos debates. E acho que a gente tem que ter muito cuidado. Porque eu volto a dizer, eu vou parar. Eu digo sempre, eu falo muito isso com o Bem-vindo, com o Décio. A vida por si só já é emocionante demais. A gente não precisa inventar emoções para parecer uma vida legal, bacana, engraçada, uma vida de amor. Não precisa. Por si só a gente já se estrepa muito. Muito. Não precisa inventar coisa mais para a gente quebrar a cara lá na frente. Deixa que a vida já é suficiente para a gente quebrar a cara da gente, para a gente sofrer. Não precisa mais. Olá! Você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.